pessoal, beleza? Cleomar Araújo aqui. Há muito tempo eu não venho aqui gravar um vídeo com vocês, né? Nesse ambiente que você está vendo, né? A gente já gravou alguns vídeos aqui. Mas, assim, o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui hoje, porque, assim, a gente faz alguns trabalhos evangélicos, né? De evangelismo, em alguns grupos aí do WhatsApp. E existe um questionamento, né? Sobre a afirmação do inferno, que as pessoas vão ser jogadas num lago de fogo, que é lá no inferno, né, e vai ficar sofrendo lá, queimando e tudo isso. Tá? Para iniciar, eu quero falar para você que essa doutrina de que existe um inferno, um lugar onde Deus vai jogar os ímpios lá e as pessoas vão ficar lá queimando eternamente, para sempre ali queimando, ela cai por terra, já caiu por terra há muito tempo, tá? A Bíblia desmancha isso não existe, tá? Mas de vez em quando ainda a gente vê algumas pessoas sendo enganadas por esse ensino que vem desde o século XX, ó. Certo? De que existe um inferno onde as pessoas vão estar ali. Talvez até antes disso. Mas eu vou falar mais ou menos por esse período. Então por isso eu estou gravando esse vídeo aqui. E eu peço você que é sincero de coração, a pessoa que quer descobrir a verdade sobre esse assunto, que fique de olho aí, tá bom? Eu preparei aqui um material pra gente estudar hoje, tá? E a gente vai ver alguns versos bíblicos também durante esse estudo. Eu quero ler esse material para você, eu quero ler esse artigo que eu preparei aqui para trazer à tona para você, tá? E você vai ver que não tem nada a ver, tá bom? Então, antes da gente iniciar, eu peço que você feche seus olhos, porque nós não temos o direito de abrir a palavra de Deus sem antes pedir permissão. Então, feche seus olhos e vamos pedir permissão. Pai querido, mais uma vez nós precisamos do Teu Espírito Santo. Abra nossa mente a compreensão e o nosso coração a aceitação da Tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Para a gente iniciar, nós vamos abrir um texto bíblico. Um texto bíblico, tá bom? Olha só. Ali em Mateus capítulo 7, ali no verso 19, Mateus 7, verso 19, diz assim, ó: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. É assim na nossa vida real, por isso é usado aqui na Bíblia, para que a gente entenda do que o texto está falando. Se você tiver aí no seu lote, no seu quintal, uma árvore de espinho, que ela só causa dano, ela só fura os pés, ela não traz benefício nenhum ali no seu terreno, é lógico, você vai cortar essa árvore e vai jogar ela ao fogo, ou vai lançar fora, né? Aqui está falando fogo. A Bíblia usa muito essa questão fogo, tá? Porque é um jeito da Bíblia, é um jeito de Deus mostrar que aquilo que não presta vai ser consumido, vai deixar de existir. Aquilo não tem valor nenhum para Deus. Entende? Aquilo não presta, tem que ser destruído. Então, por isso, o significado aqui do fogo é onde consome tudo aquilo que não presta. Tá bom? Então, vamos lá. O texto bíblico que nós acabamos de ler está falando que a árvore que não produz fruto, ela é jogada no fogo. Tá bom? E aqui a gente vai raciocinando juntos durante a lição do artigo que eu trouxe aqui pra gente estudar. Tá bom? Olha só o que o artigo está falando sobre o inferno. O inferno não é um tema muito popular no século XX. Ou seja, a maioria dos cristãos acha que não é um bom tom trazer esse assunto à tona. A maioria dos cristãos acha que não é bom trazer esse assunto à tona. Mas Jesus não tinha nenhum receio disso. Na verdade, ele talvez tivesse mais o que dizer sobre o assunto do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Viu? Vamos continuar o estudo. E de acordo com que a gente vai lendo os textos bíblicos, tudo vai se encaixando. Eu só peço que você pare um pouquinho, reflita e vai acompanhando nos textos bíblicos para você entender aonde a gente quer chegar, aonde o texto bíblico quer nos colocar.
Vamos lá. Olha só, naturalmente, quando alguém pensa na história do inferno, não é difícil descobrir por que a doutrina caiu em desfavor. Ou seja, não é difícil entender por que a doutrina caiu por terra. Basta apenas relembrar o ensino da igreja medieval sobre a doutrina sem fim. Num fogo, olha só, num fogo inextinguível para rapidamente desenvolver, ou seja, para rapidamente desenvolvermos aversão pelo tema. Essas doutrinas desumanas, ou seja, faz Hitler e Stalin parecerem fichinhas pequenos. Quem foi Hitler? Quem foi Adolfo Hitler? Quem foi Stalin? Essa doutrina faz Adolfo Hitler e Stalin ser fichinhas, ser nada perto dessa doutrina, o tamanho da maldade, o tamanho do engano que ela leva as pessoas. Leva as pessoas à destruição. Essa doutrina de que existe um lugar chamado inferno criado por Deus para lançar aqueles ímpios, aquelas pessoas que não o agrada lá dentro para ficar queimando eternamente, deixa Hitler e Stalin no chinelo. Para você ver o tanto que é perigoso. Tá bom? Então faz eles parecerem fichinhas. Vamos continuar lendo o artigo. Com esse quadro em mente, não é de admirar que Ellen White tenha escrito nos seus escritos que esta, além do poder do espírito humano, está além do poder do espírito humano avaliar o mal que tem sido feito pela heresia do tormento eterno. Essa questão do tormento eterno, essa questão do inferno eterno, tem destruído a vida de muitas pessoas e feito muitas pessoas andar sem volta pelo caminho da perdição. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que por ensino do púlpito, são expandas, ou seja, espalhadas pelo mundo. Tem feito milhares e mesmo milhões de sépticos, ou seja, de seguidores, pessoas que ensinam o engano e incrédulos. Essa descrição ela está no livro O Grande Conflito, página 536. Mas vamos seguir no nosso estudo. O fato, porém, de alguém ensinar algo errado sobre um tópico não nos deve fazer rejeitar a verdade sobre o assunto. O fato de alguém ensinar algo errado sobre o tópico não nos deve fazer rejeitar a verdade. Talvez eu estou falando para você que tem a vida inteira aprendendo coisas que não se refere à verdade. Alguma coisa que você acredita ou passa a vida inteira acreditando ser verdade, mas na verdade isso não impede você de descobrir a verdade verdadeira sobre o assunto. Às vezes nós acreditamos em algo, passamos a vida inteira acreditando em algo e cremos ser verdade. Mas uma hora ou outra a verdade vai aparecer sobre o assunto. E aquele ensinamento que você tinha do errado não impede você de descobrir a verdade. É isso que aqui está falando. Aí você me pergunta, quem é Ellen White? Ellen White é uma escritora. Uma das maiores escritoras que já existiu sobre a Terra. No mundo inteiro. Inclusive, os escritos dessa mulher, os aconselhamentos dessa escritora, é usado para a educação mundial.
Você sabia dessa? Pois é. Ela é uma mulher, uma escritora norte-americana, que foi muito usada por Deus para defender a palavra de Deus. Em todos os escritos de Ellen White, você vê ela exaltando a palavra de Deus como soberana sobre tudo aquilo que possa conduzir o homem aos pés do Senhor Deus. Exaltando a palavra de Deus, exaltando Deus como sendo o único, o Deus verdadeiro, Cristo como nosso único Salvador e o Espírito Santo como sendo o único capaz de fazer-nos nos arrepender dos nossos erros. O Espírito Santo é aquele que nos conduz aos caminhos corretos, é aquele que nos avisa quando nós vamos fazer alguma coisa errada e é aquele que faz o nosso coração permanecer em Cristo. Esse é o Espírito Santo. E é isso que os escritos dessa mulher vêm mostrando às pessoas, vem ensinando, vem motivando. Vem fazendo com que as pessoas tenham o sentimento cada vez mais de abrir a palavra de Deus para tirar a limpo as realidades do que Deus deseja para o seu povo. Vamos lá. A gente parou aqui na... Não faz você rejeitar a verdade. Foi aqui que a gente parou. Sobre o assunto, o fato é que Deus é amor. E todos quantos vão finalmente se encontrar no seu reino eterno, viverão de acordo com esses princípios. Entretanto, ele não força ninguém a ser amoroso. Esse Deus de amor que eu acabei de falar para vocês, ele tem um princípio e um caráter justo, ao qual chega ao ponto dele respeitar tanto o seu próprio caráter, que ele não obriga você a amá-lo, ele não obriga você a obedecê-lo. A escolha é sua. O nome dessa escolha que foi criada chama-se livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para obedecer e também para desobedecer. Mas não temos o direito de ensinar o que é errado a ninguém. Nós não temos o direito de dizer algo que a Bíblia não diz. A Bíblia não ensina esse inferno. A Bíblia não ensina esse tormento. O que a Bíblia ensina é o amor de Deus e a sua justiça. Às vezes as pessoas ensinam alguma coisa porque não para estudar. E acaba andando por um caminho obscuro, fazendo as pessoas se perderem e se perdendo junto. Jesus até falou, se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no mesmo buraco. Os dois vão cair no buraco. Quando Jesus esteve aqui, ele deixou algo que ficou escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Verso 18. E verso 19. Aquele, porém, que ensinar qualquer outra coisa a outra pessoa, e as pessoas se perderem por isso, ele será considerado mínimo no reino dos céus. E quando a Bíblia fala a palavra mínimo, é nada. Nada no reino dos céus. Esse é o problema de ensinar o erro para as pessoas. O problema não está em você aprender o erro. O problema está em você ensinar o errado às pessoas. Existem dois problemas. Quando você aprende o que é errado e pratica isso, você se perde. Quando você ensina alguém a praticar o mesmo erro que você se perde. E a outra pessoa também se perde. Por isso, será chamado pequeno no reino de Deus. Vamos continuar? Em consequência disso, Deus é forçado a tomar uma decisão. Ou ele permite que os pecadores continuem a existir indefinitivamente na infelicidade, ou retira os misericordiosamente, ou os retira misericordiosamente de seu voluntário estado de miséria. Não existem outras escolhas. Deus opta pela última. Deus opta pela última. E o que é que diz a Bíblia sobre esse assunto?
Mas o salário do pecado é a morte, e não a imortalidade. Viu? E não a imortalidade no inferno. Eu quero ler esse texto com você, que está lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho. Tá bem aqui. Romanos capítulo 6, verso 23. A gente sabe esse texto de cor, mas a gente quer ler junto com você, porque a palavra de Deus é que tem o ponto final. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você viu? O salário do pecado é a morte. Morte, morreu, acabou. Viu? Morreu, acabou. Veja, a palavra morreu, morte, morreu, acabou. O salário do pecado é a morte. Aqui não está escrito que o salário do pecado é o tormento eterno no inferno. Está escrito assim na tua Bíblia? Não. Veja que o texto bíblico ele é bem claro. O salário do pecado é a morte e não o tormento eterno no inferno. Mas Deus arruma um meio de escape. O texto não continua. Ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Sendo assim, o Apocalipse capítulo 20 deixa explícito que o fogo, olha só, deixa explícito que o fogo do inferno consome os ímpios, ou seja, os ímpios. Os resultados são eternos. Os resultados são eternos. Por quê? Porque o fogo é consumidor. Ele vai consumir aquele pecado. Ele vai consumir os ímpios de uma vez por todas. Quando esses ímpios for queimado, todo acabou, queimou, acabou. Acabou o sofrimento. Acabou a existência. Não tem mais o que o fogo queimar. Entendeu? Vamos lá para o texto de Apocalipse, onde as pessoas muito usam para defender a questão do inferno. Vamos ver se lá está escrito isso? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Está bem aqui. 22, verso 9. 20, verso 9. Olha só. Marcharão então pela superfície. É 20, verso 9. Isso mesmo. Pela superfície. Pela superfície da terra. E sitiarão o acampamento dos santos. Quem é os santos aqui? O povo de Deus. E o que mais? E a cidade querida, ou seja, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Viu? Perceba. Desceu então fogo do céu e os consumiu. No final do milênio, quando Jesus descer com a cidade santa, todos os anjos e todos os salvos para estabelecer a nova terra, os ímpios vão ser ressuscitados. Satanás vai ser solto novamente pela circunstância, porque agora tem a quem ele enganar. Ele vai tentar fazer a cabeça dos perdidos, que acabaram de ressuscitar, dos ímpios, que ainda há chance de tomar o reino de Deus novamente. E vão sitiar a cidade santa e o acampamento dos santos, dos justos, do povo de Deus, para tentar tomar o governo de volta. É quando aqui está falando, no verso 9, que Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir o pecado, o ímpio, de uma vez por todas. Consumir. Perceba, você tem uma folha de papel e você risca um isqueiro debaixo dela. O fogo está consumindo essa folha de papel. Só que enquanto existir folha, o fogo continua consumindo, subindo, subindo, subindo. Vai chegar ao ponto que vai ficar apenas um pedacinho na sua mão e vai esquentar o seu dedo. Você vai soltar, o fogo vai subir e vai queimar a última pontinha daquele papel.
Acabou de queimar o papel, acabou o tormento da folha de papel. Apagou o fogo. Entende? O fogo apagou. É só isso. Por isso que aqui na Bíblia está escrito que desceu o fogo do céu e os consumiu. Consumiu, queimou, acabou. Não vai ficar ali queimando. Perceba, acende um fogo numa folha de papel para você ver se ele fica queimando ali sem queimar, queimando direto ali, sem parar. E a folha inteira queimando direto. Você já viu isso por aí acontecendo em algum lugar? Não, né? Não. Não viu. Porque isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Deixa explicando, os ímpios é o resultado que são eternos. Os consumidos, olha só, os consumidos serão queimados no fogo, e serão como se nunca houvesse sido. Viu? Os consumidos, as pessoas que serão consumidas pelo fogo e enxofre, serão queimados no fogo e serão como se nunca tivesse existido. Viu? Vai ser queimado de uma vez por todas. Aonde está isso? Lá em Malaquias. Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias. Aqui nós estudamos assim, palavra de Deus na mão, sempre, né? Quem acompanha os nossos áudios diários, as nossas mensagens diárias aí nos grupos, percebe que a gente nunca fala da nossa boca e sempre estamos com a palavra de Deus aberta para falar para você sobre o assunto, porque o que vale é o que está na Bíblia. Vamos lá. Miqueias capítulo 4. Malaquias, desculpa. Malaquias capítulo 4. E o verso 1. Diz assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, olha só, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Perceba, eu quero ler de novo esse texto para você entender. Malaquias capítulo 4, verso 1, está dizendo assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Como uma fornalha arde, hein? E arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, ou seja, os ímpios, serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, que é Deus falando, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Não sobrará nada. Os ímpios serão ressuscitados depois dos 1000 anos por Jesus. Vai descer fogo do céu e vai os consumir de uma vez por todas. O texto sagrado está dizendo que não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Vai ser queimado de uma vez por todas. Queimou a última pontinha do ramo da raiz, a última pontinha que sobrou. Acabou o fogo. Acabou tudo. Percebeu, meu amigo? Percebeu, meu amigo, o que a palavra de Deus está falando? Perceba, até agora nós não encontramos nada referente a inferno perpétuo. Nada referente a inferno eterno. Nada referente a tormento eternamente na duração, no tempo, na existência eterna. Nós não encontramos isso. Vamos lá. Portanto, estranho como possas parecer, a princípio, Deus demonstra sua misericórdia até mesmo na destruição final dos ímpios. Viu? Portanto, estranho como possa ser, Deus, o Todo-Poderoso, demonstra a sua misericórdia
até mesmo na destruição final dos ímpios. Até mesmo na destruição final dos ímpios. E de que Deus nós estaríamos falando se Deus estivesse lá no céu ou na Nova Jerusalém, aqui na terra, junto com todos os salvos, Jesus e todos os anjos, olhando para baixo ou para um lado, para um local onde as pessoas ensinam que existe, chamado inferno, vendo as pessoas queimando ali, sofrendo eternamente. Que Deus de amor seria esse? Os textos bíblicos onde mostra de Gênesis a Apocalipse que Deus é amor, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Ele é presciente, que Ele é onipotente, que Ele é presciente, que Ele é poderoso, que Ele é sábio, que Deus é tudo, cairia por terra. Nós estamos falando de um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus puro, um Deus de amor, um Deus de justiça, que até mesmo para destruir o pecado, Ele é misericordioso. Até mesmo para destruir o pecado, Ele usa da sua misericórdia e não permite que a pessoa sofra eternamente. Você começou a entender agora? Meu amigo e minha amiga, isso que eu estou lendo para você é a luz que a Bíblia nos dá. Só que eu não estou aqui para obrigar você a aceitar o que a Bíblia diz. Você tem um livre-arbítrio para escolher a verdade ou a mentira. Se você vive ensinando, se você viveu a vida inteira aprendendo que o inferno é um lugar onde Deus preparou para colocar os ímpios e eles ficar ali queimando eternamente, e você quiser continuar nesse ensinamento que te ensinaram, você tem a livre escolha. Só que a Bíblia não defende isso. Não defende isso. Tá? Então o que eu quero deixar claro aí aqui é que a Bíblia o tempo todo está sendo contra essa doutrina maligna. Isso não existe. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Olha só. O oposto do inferno naturalmente é o céu. Opa, agora sim, hein? O oposto do inferno naturalmente é o céu. Por quê? E eu vou te explicar. O inferno pode ser um local onde você vai ser colocado, certo? E você vai entender o porquê que eu tô falando isso aqui. Já não vai criando luz aí, tá vendo? Ele falou agora, já tá acabando de dizer que tem um local chamado inferno. Calma aí. O inferno é um local onde você vai ser colocado ou uma condição que você está. Se você olhar na condição que o mundo está hoje, a Terra, nós podemos afirmar que a Terra, o povo está num verdadeiro inferno. A condição humana hoje pode dizer que está num verdadeiro inferno. Olha só, eu vou ler de novo. O oposto do inferno naturalmente é o céu. Deus quer que todos quantos se sentirão felizes no céu esteja lá. O que Deus quer, o que Deus deseja é que você e todas as pessoas que Deus criou, todo ser humano, se sinta felizes no céu. E Ele quer que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, esteja lá com Ele no céu. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Deus nunca desejou que ninguém vá para o lago de fogo. Deus nunca desejou que as pessoas sejam destruídas eternamente. Deus nunca teve esse tipo de desejo. Quando você vai na criação do mundo, o desejo de Deus é que as pessoas fossem felizes. Ele cria o homem e no momento que ele termina de criar o homem fica muito feliz. Tão feliz, mas tão feliz, cheio de sabedoria, de vida e de vigor, que ao terminar de ser criado, o homem já sai por aí, dando nome aos animais que tinham sido criados por Deus. Só um pouquinho, agora eu volto. Então o desejo de Deus é esse. Que eu e você permaneça nos seus caminhos. E que um dia, quando Jesus voltar, Ele possa nos levar para estar com Ele eternamente. E não queimando num local eternamente. Esse não é o desejo de Deus. Não é. Esse é o desejo das pessoas que escolhem isso. As pessoas querem ficar longe de Deus e escolhem por isso, pelas suas próprias escolhas, ser queimado de uma vez por todas, deixar de existir. Não de Deus. Isso não foi a vontade de Deus, essa nunca foi, não é? A vontade de Deus é o que a gente está vendo aqui, ó.
que Deus quer que a gente permaneça fiel até o fim. É por isso que ele vai falar em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Viu? Perseverança, perseverar até o fim, para receber uma linda coroa da vida eterna em sua cabeça. Esse é o desejo de Deus. Olha só, reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Quer orar comigo agora? Feche seus olhos. Querido Pai, até esse momento nós estamos aprendendo muito da Tua palavra. Estamos descobrindo coisas novas do qual algumas pessoas nunca ouviram falar. Descobrimos que o local chamado inferno, ele não existe de acordo com Tua palavra. E sim, os ímpios vai ser deixar de existir de uma vez por todas. Até para destruir o mal. O Senhor usa da Tua misericórdia. Nos continue abençoando essa pessoa que está ouvindo e assistindo comigo. Assistindo esse vídeo. Para que elas venham abrir o entendimento, o coração e venham aceitar as Tuas verdades. Que o engano que foi ensinado a elas pelo todo o tempo deixe de existir em suas vidas de agora em diante. E que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, os guie nos caminhos celestiais. Salva essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Bom, meu amigo e minha amiga, eu estava tão empolgado aqui falando da palavra de Deus com você, que eu achei que ainda tinha mais estudo. Mas eu convido você para estar aqui comigo no nosso próximo encontro e aprender mais. O intuito de eu ter vindo aqui é porque eu falei para vocês que existe muitas dúvidas ainda na cabeça das pessoas com relação a esse assunto. O que a Bíblia nos apresenta, amigos, é que depois da morte não tem mais resultado nenhum. Depois da morte eterna, não tem mais resultado algum para frente. Morte eterna, final, morte eterna. Acabou. O desejo de Deus é que eu e você permaneça nele e um dia possamos estar junto com o nosso Salvador Jesus Cristo durante a eternidade. Um abraço para você. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Segunda-feira, a gente está de volta às 7 horas da manhã. E se você quer receber os nossos estudos diários, com áudios e textos bíblicos, mande uma mensagem no chat, deixe na descrição. Nós vamos ter o maior prazer de te retornar e te colocar no nosso grupo de estudos. Você e eu temos muito para aprender da palavra de Deus. Um abraço para você. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.